Então, os dias que eu conseguir fazer mais cedo, eu vou vir mais cedo um pouquinho, tá? Então, vamos conversar, né? Todos os dias, gente, todos os dias, eu recebo mensagens de várias mães, muitas mães do Telegram, que mandam mensagem no meu direct, né? Porque eu respondo mensagens, respondo perguntas lá. Então, eu recebo todos os dias mensagens de vocês pelo direct, falando, né, que o bebê tem a PLV, ou com dúvida no diagnóstico da PLV, né? E eu recebo também muitas mães dos programas que às vezes não entendem o que está acontecendo e acaba descobrindo aí uma alergia alimentar, né? Então, o que que é, de fato, né? O que que é a APLV, que a gente tanto fala? A APLV, meninas, ela é alergia à proteína do leite de vaca, tá? A alergia à proteína do leite de vaca, ela não tem nada a ver com intolerância à lactose. Eu vejo muita gente confundindo isso. Muitos médicos também confundem as alergias com as intolerâncias. Então não tem nada a ver, tá? O que que acontece? Na alergia, a gente tem uma reação do corpo, tá? Que envolve o sistema imunológico das crianças, certo? E na intolerância, é uma reação muito mais do sistema digestivo, do metabolismo mesmo, tá? Envolve muito mais o metabolismo, a digestão dos alimentos. Então, intolerância é uma coisa e alergia é outra coisa completamente diferente. Então, a gente não tem como confundir nos diagnósticos e nos tratamentos o que é alergia à proteína do leite de vaca e o que é intolerância à lactose, certo? No outro dia eu volto e falo para vocês só de intolerância à lactose também, mas o nosso foco aqui hoje é falar da alergia à proteína do leite de vaca, que a gente encurta e chama de APLV, né? Gente, a APLV, ela é uma das doencinhas mais prevalentes, mais comuns, né, dos lactentes, dos bebezinhos aí menores de 2 anos. E abaixo dos 3 anos, tá? Tem até 17%, de 1 a 17% das crianças até o 3º ano, né? Até 3 anos de idade, podem ter alergia à proteína do leite de vaca. Lembrando que até os 2 anos de vida isso é mais comum. E é mais comum ainda no 1º ano de vida, tá? É uma alergia que ela tende a ir melhorando com o passar do tempo para a maioria das crianças, tá? Embora algumas crianças não melhorem, né? Algumas crianças precisam de um tratamento mais longo, precisam de um acompanhamento mais específico com gastropediatra, né? Algumas crianças fazem alergias mais graves. Vou falar para vocês um pouquinho daqui a pouco lá no diagnóstico, né, das alergias mais graves. Mas elas são a minoria, tá? A grande maioria tem uma alergia que ela é mais leve ou mais moderada, e no máximo, não causando tantos impactos à saúde mesmo dessa criança, né? A vida dessa criança, embora traga, sim, um desconforto importante, um desconforto grande para a maioria das crianças que tem a PLV, tá bom? E quais são, né, os sintomas? Vocês vão mandando as perguntinhas, o mais curtinha possível, que eu vou tentando ler depois mais no final, tá, gente? Agora eu vou tentar dar uma passada em tudo com vocês e mais no final eu tento responder algumas perguntas também, tá bom? E vão mandando, aqui, clicando no coraçãozinho, lembra? Porque quando vocês clicam, o Instagram avisa que a gente tá ao vivo, tá? Então, vocês vão clicando que vocês me ajudam também. Vamos lá. Então, quais são os sintomas, né, da alergia à proteína do leite de vaca? Ô, gente, como ela é uma reação alérgica, tá? Oi, Lídia. Beijo. Como ela é uma reação alérgica, ela varia muito os sintomas, muito mesmo. Então, pode ter sintomas no sistema gastrointestinal, sintomas no trato respiratório, sintomas na pele, né? Então, quais são os principais sintomas? A criança pode ter um refluxo mais acentuado, né, na parte digestória. Ela pode ter mais cólicas. Ela pode ficar com o bumbum mais assado, com mais frequência. Pode sair sangue no cocô. Pode ter fissurazinha também ali próximo ao ânus dessa criança, né? Aquela assadura que não melhora, aquela vermelhidão, né? Que chega, às vezes, fica feridinho mesmo o bumbum da criança. Por mais cuidadosa que a mãe seja, a criança fica assada e não melhora. Passa as melhores pomadas e a assadura não melhora. Apresenta sangue nas fezes, com frequência apresenta sangue nas fezes mesmo. Muitas crianças, né, que têm a PLV, o primeiro sintoma já é a presença de sangue nas fezes. E às vezes a mãe se assusta com aquele sangue lá todinho lá no cocôzinho, né, na fralda da criança, e às vezes nem imagina que é uma PLV, já acha que é uma coisa mais grave. E aí passa no pronto-socorro, passa correndo num médico, às vezes um pouco, né, não sei qual a palavra seria melhor, mas um pouco desinformada, digamos assim. E aí acha que é uma infecção e já deixa a mãe mais doida, e às vezes é só uma PLV, né? Não é só, na verdade, mas às vezes é melhor ser apenas uma PLV, né? Pode ter, além disso tudo, sintomas respiratórios. Então a criança pode ter uma tosse prolongada, que ninguém sabe o motivo, que o pulmão tá limpinho. A criança pode chiar, né? Pode sibilar, que a gente fala. Então vários sintomas podem aparecer. Podem ter lesõezinhas na pele, tá? A lesão de pele, às vezes,
Ela pode ser só aquela lesãozinha de pontinhos vermelhos, tipo uma dermatite mesmo mais irritada. Mas pode apresentar também lesões de placas mesmo, os urticárias que a gente fala, que são lesões em placas que coçam muito, deixam a criança mais irritada, né? E como é que a gente avalia isso, né? Todos esses sintomas que a criança pode apresentar, ele pode ser por dois motivos ali, assim, ou ela é de uma forma IgE mediada, que a gente chama, ou não IgE mediada, que são as formas que o corpo, né, esboça esses sintomas pra gente, que o corpo responde pra gente. E a grande maioria mesmo, das crianças com alergia à proteína do leite de vaca não apresentam reações mediadas por IgE. Então, gente, não apresenta nenhuma alteração nos exames de sangue que vocês tanto pedem pra gente fazer. Nath, se você tá aqui ainda, ó, presta super atenção. Ai, bonitinha, apareceu. É super importante que as pessoas perguntam muito assim, ai, mas eu acho que alguém perguntou aqui no YouTube, deixa eu ver, ó. A Maria Monique perguntou aqui no YouTube. Pode passar pelo leite materno? Pode, Maria? Pode sim, tá? A proteína do leite de vaca que a mãe ingere na sua dieta, ela passa sim pelo leite materno. Eu vou falar pra vocês depois lá no tratamento, tá bom? Mas voltando aqui no diagnóstico, tá? O que a gente precisa entender muito bem entendidinho da alergia à proteína do leite de vaca é que o diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca, ele é clínico. O que é isso? É baseado nos sinais e nos sintomas que a criança apresenta e baseado na conversa que a pediatra tem com essa mãe, examinando a criança e avaliando a dieta da mãe ou a dieta da criança, dependendo da idade dessa criança, certo? Isso pode aparecer lá depois do 3º mês de vida, do 4º mês de vida, mas pode aparecer desde pequenininho, desde o 1º mês de vida, 2º mêsinho de vida. Mas o mais importante é que apresenta muito mais frequência no 1º ano de vida do bebê, tá bom? Então, gente, como eu tava falando pra vocês sobre as formas de manifestação de serem IgE mediada ou não IgE mediada, é importante que vocês entendam que como o diagnóstico é clínico, tá? Eles não aparecem nos exames de sangue. A maioria das crianças não apresentam reações IgE mediadas, que a gente chama. Ou seja, essas crianças não vão ter alteração nenhuma no exame de sangue, porque o exame de sangue vai detectar lá a IgE. E se você não tem uma reação, né, através da IgE, não tem como esse exame demonstrar para vocês um positivo ali. Então, muitas mães me falam, ai, doutora, mas eu fiz o exame de sangue e deu que meu filho não tem alergia à proteína do leite de vaca. Porque eu falo, né, gente, aí você pensa, o pediatra não sabe de nada, inocente, né? Tá pedindo um exame de sangue para uma reação que, na maioria das vezes, a criança não vai manifestar. Porque as formas mais comuns são através do trato gastrointestinal, né? Através das náuseas, das cólicas, através do intestino com diarreia, do cocôzinho com sangue, dessa irritação, dessa proctocolite que a gente chama. E aí não apresenta reação pela IgE e não aparece nada no exame de sangue. E aí vem o segundo exame que os médicos pedem com muita frequência e que também não existe recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e de nenhum guideline, né, de nenhum guia sobre alergia à proteína do leite de vaca, em nenhum congresso a gente aprende, né, que se deve fazer o teste cutâneo, né, que é o examezinho através da pele da criança, tá? O que acontece? Algumas crianças podem apresentar reações mais imediatas, reações mais graves, que apresentam após os primeiros segundos, ali no máximo até 2 horas, após ter ingerido o leite. Gente, tô caindo, peraí. Caí, voltei? Alguém me fala se eu voltei. Odeio que a gente volta sem filtro, gente, terrível. Eu voltei? Vê se voltou pra vocês. Me dá um ok aqui, meninas. O YouTube tá aqui ainda direitinho, vamos lá. Voltou. Ai, que bom. Show. Obrigada, gente. Onde que parou? Alguém me fala. Vocês entenderam aqui da reação quando ela é imediata e quando ela é tardia? Vocês ouviram falando que pode acontecer nos primeiros segundos ali e que ingere a proteína do leite de vaca até 2 horas? Vocês pegaram isso? Ou cortou? Me fala aqui. Só pra eu ver se cortou, gente. Senão eu volto esse pedacinho. Obrigada, Alice. Então, meninas, outra coisa que fazem muito, né, é o examezinho do teste cutâneo, através da pele ali, pra ver se causa reação. Só que esse exame também não tem recomendação. Então, não adianta fazer nem exame de sangue e nem o teste cutâneo. Beleza. O que vale a pena pra gente, né, no diagnóstico?
O diagnóstico, como eu falei pra vocês, ele é clínico. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai, na suspeita da alergia à proteína do leite de vaca, a gente vai tirar todo o leite e derivados da dieta da mãe. Se esse bebê mama só peito, ou a gente vai tirar toda a dieta com leite e derivados do bebê. Se esse bebê mama fórmula infantil, por exemplo, ou se é uma criança que já se alimenta de comidinhas mesmo, tá? Retirando todo o leite de vaca e derivados, a gente vai esperar um tempo, geralmente 4 semanas, tá bom? Para poder ver se esses sintomas melhoram, tá? Até 4 semanas é o prazo que a gente dá para os sintomas melhorarem completamente quando essa mãe faz aleitamento materno. Agora, quando é fórmula de aminoácidos, tá, gente? Que é a fórmula mais potente aí, mais power para alergia à proteína do leite de vaca, quando a gente faz esse tipo de fórmula, aí geralmente no máximo até em 20 dias, essa criança não pode mais apresentar nenhum sintoma. O pessoal do YouTube tá perguntando também se tem alguma relação, que ela tirou o leite da alimentação dela e melhorou, porém a cólica continua, alguma coisa assim. É exatamente isso. Vocês vão tirar o leite de vaca e derivados da dieta de vocês e vão avaliar depois de 4 semanas. E se for pela fórmula de aminoácidos, geralmente depois de 20 dias a criança não tem mais sintomas, tá? Então precisa, depois disso tudo, fez a retirada do leite de vaca, do derivado da dieta da mãe ou da dieta da criança, depois disso, aí já fazer o TPO, que a gente chama. O que é TPO? O TPO é o teste de provocação oral. Esse teste de provocação oral, eu não vou explicar pra vocês como é que ele é feito aqui, tá? Mas é simplesmente, tá? Basicamente, você vai reintroduzir o leite de vaca e derivados na dieta da mãe ou na dieta da criança. E aí, isso aí tem um protocolo que a gente segue certinho na quantidade de fórmula que a gente vai fazer, se o bebê mama a fórmula, tá? Tem a relação certinha do que a mãe vai comer. Mas isso eu não passo pra vocês aqui porque não é pra vocês fazerem sozinhos. É pra fazer com a orientação do pediatra, tá? Ou do gastropediatra. Então, mas é importante saber que tem que fazer o TPO depois que a gente fez a dieta de exclusão e obteve a melhora dos sintomas. E aí, gente, o que eu mais recebo é: ai, doutora, mas agora que melhorou, eu vou fazer o teste de novo? E se piorar de novo? Ô, gente, o TPO, ele é super importante pra gente, de fato, confirmar o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Acabei de falar pra vocês que não tem exame de sangue e nem teste cutâneo pra gente fazer na alergia à proteína do leite de vaca, que não tem relação com a IgE, não IgE mediada. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Através do TPO, certo? Então, depois dessas 4 semanas de retirada e de exclusão do leite de vaca e derivados, a criança obteve melhora completa, a gente faz o testezinho oferecendo o leite de vaca e derivados de alguma forma, tá? Nessa dieta, e aí a gente observa. Se essa criança apresentar sintomas, a gente confirma o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Se a criança não apresentar os sintomas após o TPO, a gente entende que poderia ter sido alguma outra causa que não era alergia à proteína do leite de vaca. E aí a gente deixa esse diagnóstico ainda duvidoso, tá? Não descarta completamente, porque a reação pode ser tardia, então pode aparecer até algumas semanas depois que a criança come, né? Ou que a mãe come o leite de vaca e derivados, certo? Então isso é super importante, é recomendado, nível de evidência A, gente, tem que fazer o TPO depois que a gente retira o leite de vaca e derivados da dieta da mãe para confirmar o diagnóstico, certo? E eles falam, mas eu vou confirmar por quê? Para que eu vou confirmar o diagnóstico? O principal motivo que a gente confirma o diagnóstico, primeiro, é para não deixar passar nada, né, que possa ter alguma outra causa, que possa ser, por exemplo, um refluxo patológico nessa criança que tenha que tratar. Né? Por exemplo, essa criança que tem uma suspeita de APLV, às vezes ela só apresenta o sintoma gastrointestinal de refluxo, um refluxo acentuado. E aí a gente primeiro tenta tratar essa criança com a exclusão do leite de vaca e derivados. E aí essa criança, de repente, não tá melhorando. Essa criança, a mãe fez o TPO e não fez diferença. O que a gente pensa? Que esse refluxo é um refluxo patológico. E aí tem que investigar as outras causas, né? Os outros motivos para essa criança ter um refluxo e iniciar um tratamento para refluxo e não mais para APLV, certo? E a segunda causa, muito importante, que a gente tem que fazer o TPO, além de matar a nossa curiosidade para fechar o diagnóstico, é de fato liberar a mãe de uma dieta restritiva, gente. Quem faz dieta de exclusão de leite de vaca e derivados sabe o quanto é difícil fazer uma dieta dessas, né? Então, é importante para a mãe também que a gente consiga liberar, né, o leite de vaca e derivados para a vida dessa mãe, para que ela também consiga ter uma qualidade de vida melhor,
certo? Então é importante por esses motivozinhos que eu falei pra vocês. Pra confirmar diagnóstico, né, pra dar o diagnóstico de certeza, pra gente liberar a mãe de uma dieta de exclusão, uma dieta restritiva, igual é a dieta da alergia à proteína do leite de vaca, e pra gente, de fato, fazer diagnóstico diferencial com outras doenças que também podem dar os sintomas parecidos com o da PLV, certo? Vamos lá. Vou responder você aqui, Nath. Ela tá perguntando, doutora, existe alguns bebês que têm alergia pior ou menos pior, ao ponto de ter que ler rótulos de produtos como shampoo e sabonete? Existe sim, Nath. Geralmente, os bebês têm uma alergia muito grave, tá? Muito grave. Geralmente, são os bebês com IgE mediada, tá? Então, são bebezinhos que a gente faz um diagnóstico mais importante nesses bebês. E para esses bebês, tá? Que a gente suspeita de diagnóstico por IgE mediada, só nesses a gente pode fazer, sim, o exame de sangue. Mas a grande maioria não apresenta isso. Então, a gente não tem recomendação para fechar diagnóstico, porque a maioria vem negativo. Agora, o bebê que apresentou um quadro de anafilaxia, por exemplo. Meninas, anafilaxia é quando existe uma reação alérgica tão importante que ela causa risco à vida da criança, tá? É aquela reação, sabe, que vocês sempre escutaram falar? Ah, que fechou a garganta, sabe? Dá o edemazinho lá na glote, incha o olho, né? Dá diarreia, dá vômito. Quando a gente tem uma reação alérgica grave em dois sistemas, né, que a gente fala, ou no intestino, ou no sistema da pressão, ou da respiração, ou da boquinha, né, que é o cutâneozinho, ou linfático, tudo isso. Quando a gente tem reação em mais de dois sistemas, a gente fala que o bebê fez uma anafilaxia. Esses bebês têm uma alergia grave. Esses bebês têm que ler rótulo, têm que fazer tudo. Porque esses bebês têm uma alergia à proteína do leite de vaca que representa, assim, um risco à vida, né? Então, nesses bebês, é importante que a gente tenha uma dieta muito restritiva e uma análise de tudo. Inclusive, gente, o que eu sempre falo com vocês aqui, mesmo os bebês que não apresentam quadros muito graves, tá, Natália? Mesmo os que não têm aqueles quadros de anafilaxia, de reações graves, mesmo de risco à vida, esses bebês podem ter reações também até com anticoncepcional. Existem alguns anticoncepcionais que têm leite, alguns suplementos de ferro que todas as crianças tomam, né, até 2 anos. Alguns suplementos de ferro que também contêm traços de leite. Então, essas crianças podem não melhorar, às vezes, da cólica, podem não melhorar, às vezes, do refluxo, pode não melhorar, às vezes, da assadura. Tudo isso por esses outros fatores. Então, é importante que a gente exclua tudo, aos poucos, tranquilamente. Agora, como é que a gente faz se não tiver jeito? Tudo, a mãe já excluiu tudo que ela acha que dava pra fazer e a mãe quer tentar, por exemplo, a fórmula de aminoácidos. A gente tenta a fórmula de aminoácidos para ver se zera os sintomas desse bebê, tá bom? Lembrando que a gente mantém a mãe ordenhando o seio materno, né? E guardando esse leite direitinho para que a gente consiga aproveitar esse leite depois, tá bom? Se a mãe estiver na dieta ainda, tá, gente? Se a mãe não estiver na dieta, não adianta guardar o leite, tá bom? Então, se a mãe continua na dieta, certinha, a gente guarda esse leite, testa a fórmula de aminoácidos e se essa criança não apresentar sintomas nenhum, a gente libera depois mentira, se ela apresentar sintomas ainda assim com a fórmula de aminoácidos, é sinal que não era leite materno, que não era o problema nenhum da PLV, tá bom? Vão me dando ok se vocês estão entendendo direitinho, tá? A Núbia tá me perguntando, ó, pode acontecer do bebê ter apenas uma imaturidade do sistema gastrointestinal e não ser necessariamente a PLV? Ô, Núbia, as duas coisas estão muito ligadas, tá? Tanto a imaturidade do sistema gastrointestinal das crianças, quanto a digestão e a reação alérgica, né? Também que pode ser IgE mediada ou não IgE mediada, com a proteína do leite de vaca, tá? Então, obrigatoriamente não, tá? Mas eles têm relação, porque o intestino deles ainda é muito imaturo. Então, né? O sistema todo deles é maduro, mas principalmente relacionado ao sistema imunológico. Então, não tem essa relação estrita, não, tá? Show, gente. Todo mundo entendendo bonitinho. Ai, obrigada, que a Carla também. A Mati Gente, eu tô com uma lente só, não enxergo direito os nomes. Fernandes. Vamos lá. O que mais que eu falar pra vocês? Então, foi do diagnóstico. O tratamento, então, já dei uma pincelada pra vocês, né? Então, o tratamento é, de fato, a retirada do leite de vaca e derivados da dieta ou da criança ou da mãe, se essa criança mama peito, né? Se ele mama exclusivamente peito, tira a dieta leite de vaca e derivados da dieta da mãe. 100%, tudo. E se essa criança mama fórmula artificial, a gente troca essa fórmula artificial
para uma fórmula extensamente hidrolisada, tá? Onde a proteína do leite de vaca, ela já não tá mais inteirona, aquela proteína bonita lá, ela já tá mais fragmentadinha, tá? E a gente testa e vê se melhora com o início da fórmula de extensamente hidrolisada, de proteína extensamente hidrolisada. Se não tiver jeito, se com a fórmula extensamente hidrolisada não resolver, não melhorar, aí a gente passa por uma fórmula de aminoácidos, certo? Que é uma fórmula que não tem nada da proteína do leite de vaca, ela só vem os aminoácidos, que é como se fossem as bolinhas que vão formar uma proteína, né? Então a gente não precisa preocupar quando tá em fórmulas de aminoácidos, certo? Bebê que mama só fórmula de aminoácidos, ele tem que melhorar. Não é o bebê que mama peito e fórmula, é o bebê que mama exclusivamente a fórmula de aminoácidos. Esse bebê tem que melhorar completamente depois de mais ou menos 20 dias, tá? Travou, gente? Me fala aqui. A Júlia falou que travou. Travou pra vocês também? Oi, peraí. Vamos ver. Ai, socorro, peraí. Pronto. Não quero. Socorro, gente. Tô azul aqui. Fiquei de olhos verdes, linda. Travou não? Show, beleza. Vamos lá. E aí, gente? Oi, Elia. Beijo. E aí? Como que, né, a alergia à proteína do leite de vaca, então, vai influenciar no sono das crianças? Como que atrapalha o sono das crianças e como que a gente pode ajudar um pouquinho nessas crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca e que não estão dormindo bem, né? Lembra, gente, as crianças com alergia à proteína do leite de vaca são crianças, primeiramente, extremamente irritadas. São crianças irritadiças, crianças que brigam por tudo, crianças que estão sempre insatisfeitas, são crianças mais enjoadas mesmo, porque elas têm uma constante dor abdominal, um desconforto abdominal, tem mais cólica, tem mais gases, né? Às vezes tem diarreia com mais frequência, o bumbum fica muito assado. Então são crianças que com frequência reclamam muito, brigam muito, tá? São crianças também que por apresentar em grande parte o refluxo, tá? E o refluxo nesse caso, né, o refluxo reacional a uma alergia à proteína do leite de vaca, não é o refluxo patológico causado pela doença do refluxo gastroesofágico, é o refluxo por reação da alergia à proteína do leite de vaca, né, por manifestação, por um sintoma. Essa criança, ela tem o desconforto na hora de mamar. Então é uma criança que briga mais, se sente mais irritada, faz postura anormal durante as mamadas, né? Então é muito importante que vocês entendam que é uma criança que vai ter mais dificuldade. Além disso, uma coisa muito importante que a gente fala, tá? Que tá muito modificado nessa situação aí, é o eixo do cérebro com o intestino, tá? O cérebro comanda tudo do nosso corpo, tudinho, né? Intestino, pulmão, coração, comanda tudo, certo? Só que a gente tem que entender que no intestino tem uma relação da microbiota, uma relação da constipação, das diarreias com o cérebro da gente. Então, qualquer manifestação intestinal pode acarretar uma alteração também da gente ficar mais irritado, da gente ficar mais deprimido, da gente ficar mais chateado. Isso em todas as faixas etárias. Uma alteração intestinal, né? Existem estudos que mostram que pessoas com constipação crônica têm mais chances de depressão, né? Então a gente tem que avaliar que tudo é um conjunto, né? Então vamos pensar nisso, porque as crianças vão ficar mais enjoadas, vão ficar mais irritadas mesmo. Então é mais difícil. O sono fica alterado também, certo? Então vamos, por favor, tomar cuidado aí pra gente não achar que a criança só é brigona, só é chatinha. Às vezes é uma manifestação da alergia à proteína do leite de vaca, tá? Essas crianças também tendem a ter, entre aspas, tá? Janelas do sono mais longas. Só que eu não classifico como janela do sono exatamente dita, porque são crianças que ficam irritadas. Então, a janela do sono, eu sempre falo pra vocês que é o tempo que as crianças conseguem ficar acordadas sem ficarem irritadas, né? Então, o que acontece na PLV? As crianças ficam mais tempo acordadas, porém, ficam também irritadas. Então, assim, é como se fosse mais tempo acordado, mas não entra na janela do sono, na clássica definição de janela do sono. Mas elas permanecem, sim, mais tempo acordadas, então elas se irritam mais fácil. Criança irritada dorme mal, tá? A criança irritada vai acordar com frequência. A criança com a PLV, ela já tem muito mais despertares do que uma criança que não tem a PLV. Então, o mais importante pra gente é a gente tratar muito bem certinho a doença, né? Tratar a alergia à proteína do leite de vaca para que o impacto no sono seja melhor,
para que essa criança, de fato, consiga dormir melhor. Porque se você não trata os sintomas, né, a criança vai continuar tendo alteração intestinal, então continuar tendo cólica, vai continuar tendo refluxo, vai continuar tendo assadura, vai continuar, às vezes, tossindo, às vezes chiando. E às vezes eu recebo perguntas falando: ah, doutor, meu neném tosse, já levei em vários médicos e não tem diagnóstico, o pulmão tá sempre limpo. Tem que avaliar se essa criança não tem, de fato, uma alergia, né, proteína do leite de vaca, que tá fazendo ela tossir desse jeito, né, numa manifestação do quadro respiratório. Então, é super importante. Tá vendo? A Nath tá falando, ó, a Sofia acorda a cada 2 ciclos. Pois é, Nath, acorda com muita frequência, né? E às vezes associa mais ainda, né, Natália? A situação de conseguir um conforto ali no peito, porque o peito, além de nutrir, ele é um conforto, né? Essas crianças, por acordarem e estarem desconfortáveis, elas precisam de um acalento maior. E elas encontram isso muito no peito, né? E acaba que junta tudo, junta o acordar pelo desconforto com uma associação negativa, e aí a criança vai acordar a cada 2 ciclos, e ela vai acordar querendo peito, ela vai querer acordar querendo colo, ela vai acordar querendo de fato um acalento. Então depois que a gente trata bem certinho a doença, a gente consegue desfazer mais fácil as associações, sem a menor sombra de dúvidas, tá? Thaís, vai ficar salva sim, fica tranquila, tá bom? Deixa eu ver, peraí. Pronto. Gente, então, como que a gente consegue ajudar essas crianças, né, que têm alergia à proteína do leite de vaca a dormirem melhor? Primeiro ponto, então, é fazendo, de fato, a dieta certinha, retirando todo o leite de vaca e derivados da dieta materna. Ou da dieta da criança, se é uma criança que já se alimenta, se é uma criança que está mamando fórmula, certo? Tem que tirar tudinho. Se tirou tudo certinho, o segundo passo é a instalação da rotina, tá? A criança precisa de rotina. Em qualquer faixa etária, independente da criança, se ela tem uma alergia ou não, se ela tem uma intolerância ou não. Mas vocês lembram que eu sempre falo pra vocês que a rotina é previsibilidade? Se essa criança, tá? É segurança, né? E a segurança é baseada na previsibilidade. Se essa criança consegue saber, se sentir segura, saber o que vai acontecer, se sentir segura com determinadas ações durante o dia dela, é muito mais fácil que você consiga acalmar e acalentar essa criança se ela estiver precisando de uma atenção de vocês. Se ela estiver de fato precisando que vocês acalentem ela por um desconforto abdominal. Então, se ela tá com cólica, se ela tá sofrendo e ela sabe que você vai estar ali disponível para ela, independente se vai ser dando peito ou não, você consegue melhorar muito os despertares dessa criança também, tá bom? É necessário utensílios domésticos separados? A Keila perguntou. Em algumas crianças, sim, Keila. A princípio, a gente não faz isso, tá? Não faz parte do primeiro passo no tratamento da alergia à proteína do leite de vaca, tá? Essa contaminação cruzada que a gente fala, ela não é tão comum. Então, a princípio, não. Agora, crianças que fizeram alergia à proteína do leite de vaca de forma grave, né? Como a anafilaxia, que eu expliquei pra vocês agora há pouco aqui, essas crianças a gente separa tudo, tá bom? É igual camarão, certo? É a mesma coisa. Pra quem tem alergia a camarão, daquela alergia grave que faz anafilaxia, essa pessoa não pode sentir nem cheiro, né? Não chega nem perto do camarão. Então, em alguns casos, a gente precisa tirar sim, tá bom? Na maioria dos casos, não. Ó, a Luana tá perguntando se um episódio de sangue nas fezes é diagnóstico de APLV. Bebê sem cólica e sem chorar. Luana, nos lactentes, principalmente os que mamam só peito, tá? Que não foram quadros de infecção intestinal, crianças grandes, tá? Crianças maiores, com quadro de infecção intestinal, diarreia prolongada, que depois teve sangue nas fezes, que a gente chama de disenteria. Se não foi isso, tá? Se é um bebê que só mama peito, bebê ainda ali por volta de 3 meses, 2 mesinhos, até o 6º mês de vida, sangue nas fezes é o principal sintoma pra gente suspeitar de alergia à proteína do leite de vaca. Então, até que prove ao contrário, sangue nas fezes, mesmo que seja um episódio, pode sim ser uma manifestação da alergia à proteína do leite de vaca, tá? Scarlett, não é tudo que a mãe come que passa no leite, não, tá bom? Ah, gente, uma coisa super importante que eu anotei pra falar pra vocês, que se travou, me falem aqui. Que a Jéssica me falou que travou, vê se travou, gente. É uma coisa super importante, tá? Todas as mães que fazem a dieta restritiva, tá bom? Que tira completamente o leite de vaca e derivados da sua dieta, essa mãe precisa suplementar
cálcio, ou seja, precisa tomar cálcio, tá bom? Tomar cápsula de cálcio, tá? Não deixem de tomar. Se vocês estão fazendo a dieta, peça pro médico de vocês para prescrever o cálcio para vocês. É importante que o cálcio seja reposto para a mãe. Aí vocês falam assim, teve alguém que falou comigo um tempo atrás, falou assim, mas eu fiz um exame de sangue e o cálcio estava normal. Eu não tô tomando cálcio e eu fiz o exame de sangue e o cálcio estava normal. Gente, independente, tá bom? Do cálcio no sangue estar normal, tá? Não faz diferença, porque a mãe precisa suplementar. Porque o cálcio do sangue só está normal porque o cálcio vai sendo retirado do osso da mãe. Então, tomara que não liguem de novo. Me ligaram aqui, perdão. Então, uma coisa super importante, então, as mães que fazem dieta, né, com restrição de leite de vaca e derivados, essas mães precisam suplementar cálcio. E não faz diferença se o cálcio no sangue dessas mães está normal, porque a mãe retira cálcio dos ossos para poder manter os níveis séricos, os níveis do cálcio no sangue normais. E também para manter o nível de cálcio no leite materno. Então, gente, mães que fazem essa dieta restritiva, tá bom? Elas precisam suplementar cálcio para poder manter o cálcio dos ossos legalzinho, direitinho. Porque senão a gente vai tirando cálcio lá dos nossos ossinhos para jogar para corrente sanguínea e para jogar também pro leite materno. Entendido? Então, não esqueçam, quem faz dieta tem que fazer a suplementação com cálcio, combinado? Travou, meninas, porque me ligaram aqui. Eu esqueci de pôr no modo avião hoje. E aí liga mesmo, né? Mas enfim, era isso que eu queria falar com vocês hoje, certo? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro a situação da PLV. Por que ela atrapalha tanto o sono dos bebês pra vocês. A live vai ficar gravada. Então, se vocês quiserem mais algum tema diferente, vocês me mandem também aqui nas sugestões por direct, que eu vou respondendo vocês e vamos fazendo live direitinho, tá bom? Lu, não posso falar aqui recomendação de medicação, mas é importante que tome cálcio, tá bom? 1 grama, pelo menos, certo? Fiquem tranquilas. Júlia, manda direct. Não vi a pergunta passando, tá bom? Que bom, Josi, que ajudou você. Espero que tenha ajudado todo mundo. Então, um beijo enorme, fiquem com Deus. E amanhã a gente conversa de novo aqui, tá bom? Pra gente bater um papinho. Bonitinha, Natália. Que bom, tomara que tenha te ajudado também. Espero que melhore o mais rápido possível aí, viu? Beijo pra vocês. Pessoal do YouTube, brigadíssimo por terem vindo também. Deixa eu desligar primeiro o YouTube. Pronto. E aqui também. Beijo, fiquem com Deus. Oi, mãe. Benção. Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã.